Primeiro a Crimeia, depois o resto da Ucrânia. Esse era o plano de Putin desde 2014, pois ele via a Crimeia como ponto de partida da sua invasão. Tudo começou com a Crimeia e agora vai terminar com a Crimeia. Algo mudou de repente na península e destruiu todos os planos que Putin já fez. O bastião do poder russo na Ucrânia não existe mais. A Crimeia está sendo gradualmente libertada pela Ucrânia, e a mudança repentina que estamos vendo agora tornou a península mais vulnerável do que nunca. Quando Putin iniciou a invasão, a Crimeia, ocupada ilegalmente, era vista como ponto-chave do plano russo. Os suprimentos da Rússia continental podiam chegar à península pela ponte da Crimeia, que custou à Rússia de 3 a 5 bilhões de dólares. Esses suprimentos seriam enviados da Crimeia à Ucrânia, e todo o equipamento instalado por Putin na península poderia ser usado para atacar o país à distância. Era tudo tão simples. A Crimeia é peça-chave da estratégia russa para o leste da Ucrânia. Mas até mesmo os melhores planos podem desmoronar quando você subestima seu inimigo, e Putin vem fazendo isso desde 2014. A Ucrânia sabia dos planos de Putin para a Crimeia desde que a Rússia tomou a península. Apesar da atenção ao que a Ucrânia faz contra a Rússia na Crimeia desde 2022, na verdade, o país vem se preparando e ampliando pouco a pouco uma campanha para retomar a península das mãos da Rússia, quase desde sua anexação. Como relata o National Interest, já em 2016, a inteligência ucraniana vinha pressionando por ações mais agressivas contra a ocupação russa. A Ucrânia pediu que os Estados Unidos ajudassem a expulsar a Rússia, mas os Estados Unidos recusaram. Essa era uma linha vermelha que os Estados Unidos não estavam dispostos a cruzar, pois temiam uma escalada por parte da Rússia. A Ucrânia resolveu agir sozinha. Uma equipe de inteligência militar ucraniana, provavelmente liderada por Kirilo Budanov, atual chefe do gabinete presidencial, realizou uma incursão secreta na Crimeia em agosto de 2016. De 6 a 8 de agosto, 5 oficiais das forças especiais desembarcaram na costa oeste da Crimeia para entregar explosivos e outros materiais em um local próximo a instalações russas na península. Essas instalações foram escolhidas porque a Ucrânia previu que a Rússia tentaria usá-las em uma invasão posterior. Infelizmente, a incursão ucraniana não teve sucesso. Um membro da equipe de Budanov foi descoberto e a Ucrânia recuou, embora um confronto direto tenha deixado vários militares russos mortos. A Ucrânia foi criticada pelos Estados Unidos e pela Rússia. Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos, teria alertado a Ucrânia para que isso não se repetisse. Quanto a Putin, convencido de que a incursão havia exposto a fraqueza da Ucrânia, ele afirmou que a Rússia não deixaria esse tipo de coisa passar. O que Putin não percebeu é que a Ucrânia enviou uma mensagem clara: não desistiria da Crimeia. A incursão de agosto de 2016 fracassou, mas abriu caminho para eventos que enfraqueceram o controle de Putin na Crimeia. A mudança repentina que está acontecendo agora resulta dessa sequência de eventos. Essa mudança deixou Putin com duas opções difíceis: perder a Crimeia ou fracassar na invasão do território continental ucraniano. Avançando para fevereiro de 2022. A invasão em grande escala que a Ucrânia já esperava começa oficialmente, e Putin ainda acreditava ter todas as cartas na Crimeia. Arrogante, Putin acreditava que a Rússia já havia resistido à melhor investida da Ucrânia na península 6 anos antes. Enquanto os soldados russos saqueavam o sul e leste da Ucrânia, a Crimeia seria praticamente intocável. A Ucrânia praticamente não tinha marinha. A frota do Mar Negro patrulhava as águas que davam nome à própria frota, e a única rota terrestre para a Crimeia só poderia ser invadida se a Ucrânia aceitasse perder dezenas ou centenas de milhares de soldados em um gargalo mortal. Equipamentos e tropas atravessavam a ponte da Crimeia em alta velocidade e entravam na Crimeia para avançar em direção à Ucrânia, e todos os planos que Putin havia feito pareciam estar dando certo. Então, tudo mudou. A ponte da Crimeia, monumento de Putin ao suposto sucesso russo na Crimeia, virou alvo de um país sem uma marinha de verdade. Em uma manhã fria de outono, em outubro de 2022, tudo parecia normal na ponte de 19 quilômetros, que normalmente recebia um tráfego de cerca de 15 mil veículos por dia. O tráfego estava leve de manhã, mas aumentaria durante o dia. Aumentaria, pois a Ucrânia tinha outros planos. Enquanto um trem com combustível ia para a Crimeia, um caminhão explodiu na ponte da Crimeia. A explosão, registrada por câmeras de segurança às 6h07 no horário local, atingiu diretamente o trem russo. A bola de fogo rompeu os tanques de combustível, uma pista desabou e um pilar foi destruído. A Ucrânia acabara de atingir a ponte da Crimeia, surpreendendo a Rússia.
Desde agosto de 2016, lições foram aprendidas e a Ucrânia mostrou a Putin que a inteligência militar ucraniana era uma preocupação maior do que ele pensava. Nos anos seguintes, a ponte da Crimeia sofreu vários outros ataques. Um ataque subsequente em 2023 abalou a ponte. 2 anos depois, o Serviço de Segurança da Ucrânia instalou explosivos subaquáticos nos pilares da ponte da Crimeia, em uma operação que levou meses. Esses dispositivos explodiram em junho de 2025, enviando mais um recado a Putin de que ele não conseguia proteger a ponte que tanto significa para ele. Em 4 de maio de 2026, noticiou-se que drones marítimos ucranianos eliminaram toda a tripulação de um barco do FSB que vigiava a ponte da Crimeia, abrindo caminho para um ataque futuro. A Rússia só pode especular, enquanto a Ucrânia alimenta a paranoia durante o enterro de 9 marinheiros russos. Os ataques repetidos à ponte da Crimeia mostraram a Putin que seu controle sobre a Crimeia não é tão absoluto quanto pensava. O país, sem uma marinha de verdade, atinge uma ponte que auxilia a Rússia no transporte de soldados e suprimentos. E isso era algo que nunca deveria ter acontecido. A Crimeia, como ferramenta para a invasão da Ucrânia continental, foi comprometida. Mas Putin deve ter pensado, ao menos a Rússia ainda tem a frota do Mar Negro. Exceto que, na verdade, não tem. Usando mísseis, drones aéreos e drones marítimos cada vez mais avançados, a Ucrânia causou estragos nos navios de guerra russos, que deveriam estar protegendo todas as rotas marítimas para a Crimeia. 1/3 da frota do Mar Negro foi destruída pela Ucrânia, e o restante deixou sua base em Sevastopol, Crimeia. Navios russos agora se escondem em Novorossiysk e são usados apenas para ataques de longo alcance à Ucrânia, após falharem em controlar o Mar Negro. Mais uma etapa da libertação da Crimeia avançou com a campanha da Ucrânia no Mar Negro. As vias navegáveis estão mais abertas, tornando a Crimeia ainda mais vulnerável. Mesmo acreditando na segurança de seu plano, Putin não contava com a estratégia própria da Ucrânia. National Interest destaca que Ben Rhodes, ex-comandante do exército dos Estados Unidos na Europa, já havia apontado desde o início o plano ideal para a Ucrânia. A Crimeia deveria ser isolada primeiro. Depois, deveria ser tornada inutilizável para a Rússia como um santuário militar. É isso que a Ucrânia tem feito nos últimos anos. Destruir a frota do Mar Negro impede o trânsito marítimo de e para a Crimeia pelo Mar Negro. Os ataques à ponte da Crimeia obrigaram a Rússia a deixar de usar essa obra bilionária de Putin para enviar equipamentos militares à Crimeia. Em maio de 2024, o Kyiv Independente informou que a Rússia deixou de usar a ponte de Kerch para abastecer tropas na linha de frente. Os ataques da Ucrânia tornaram isso arriscado demais. O isolamento aconteceu. Agora surge a mudança que virou os planos de Putin para a Crimeia de cabeça para baixo. Com a península quase isolada, a Ucrânia segue a segunda etapa do plano de Rhodes, tornando-a inútil para a Rússia militarmente. Como? As defesas aéreas da Crimeia estão sendo destruídas em ritmo impressionante, e isso prepara a Rússia para um sofrimento enorme. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, lembre-se de se inscrever para não perder mais vídeos nossos. Ao enfraquecer a frota do Mar Negro e inviabilizar a ponte de Kerch, a Ucrânia também realiza uma campanha para destruir as defesas aéreas de Putin na Crimeia. Drones e mísseis atacam todos os alvos. Nós, logísticos, sistemas de radar e baterias inteiras de defesa aérea são destruídos quase semanalmente na Crimeia, enquanto a Ucrânia busca reduzir a densidade das defesas aéreas em camadas da Rússia na península. Massacres mensais das defesas aéreas da Rússia agora são comuns, e março foi o exemplo perfeito disso. Em um relatório de 15 de abril, a UKR Informe observou que ataques ucranianos à Crimeia ocupada e a outros territórios ocupados destruíram 54 unidades de defesa aérea da Rússia, sendo 15 radares e 39 lançadores de mísseis terra-ar. Só o dia 9 de março trouxe um ataque que destruiu 2 radomos na Crimeia, além de um sistema de radar Nebo-U e um radar 5N84 a Oborona 14. Isso é apenas uma amostra. A Ucrânia ataca as defesas aéreas há tempos. Cada ataque na Crimeia enfraquece a proteção que Putin instalou. Ao destruir defesas aéreas nos territórios ocupados a leste e sul, a Ucrânia abre corredores aéreos seguros para enviar mais drones e mísseis à Crimeia. E essa é a mudança repentina. Agora a Crimeia está aberta a ataques praticamente quando a Ucrânia quiser, pois há brechas que permitem a Ucrânia atacar. O professor de ciência política da Universidade Nacional de Kyiv Mohyla, Taras Kuzio, explica a estratégia.
A Ucrânia destrói defesas aéreas russas em toda parte, não só na Crimeia, para criar corredores seguros para ataques de médio e longo alcance atrás das linhas russas. Essa parte da declaração preocupa Putin tanto quanto a degradação da Crimeia pela Ucrânia. Com a queda das defesas aéreas da Crimeia, a Ucrânia pode usar drones de longo alcance, como o Flamingo, sobre a Crimeia e até na Rússia. O que deveria ser um pilar de proteção para toda a Rússia se tornou uma península isolada e cada vez mais inútil. A Ucrânia tem sido inteligente em sua abordagem. A inteligência militar da Ucrânia, ou HUR, ganhou destaque ao eliminar sistemas de defesa aérea na Crimeia. Em particular, a unidade Fantasmas se especializou em destruir o que a Rússia tem de melhor, incluindo os sistemas de defesa aérea S-300, S-400 e Buk. Ataques de precisão, agora a tática principal dos Fantasmas, são estratégicos. Destruir baterias antiaéreas é uma coisa, mas atacar repetidamente radares na Crimeia prejudica de fato o controle de Putin sobre a península. Por quê? Bem, radares são caros e difíceis de fazer. Isso já acontecia antes da invasão de Putin. Mas agora a Rússia está cambaleando sob o peso das sanções ocidentais, que tornam mais difícil e caro para ela conseguir as peças de que precisa para construir radares de reposição. Com os radares fora de operação, baterias inteiras de defesa aérea se tornam inúteis. Eles não podem atirar no que não vem, deixando Putin e seus comparsas arrasados ao ver drones ucranianos sobrevoando sistemas de defesa aérea indefesos ao lado de radares destruídos. As brechas agora podem ser exploradas. A mudança repentina foi concluída. Agora a Ucrânia pode intensificar sua estratégia para a Crimeia, com o HUR e as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia atacando a região. Em março e abril, a Ucrânia realizou 76 ataques contra as defesas aéreas russas na Crimeia e no território ocupado, sendo 39 ataques em março e 37 em abril. Nos 2 meses anteriores, a Ucrânia havia lançado quase 50 desses ataques, já que aumentou o número de ataques contra as defesas aéreas russas em cerca de 300% desde o final de 2025. A Crimeia é o foco principal da Ucrânia ao enfrentar territórios ocupados. De acordo com o Totsny Collective, dos 173 ataques geolocalizados e confirmados que a Ucrânia realizou contra a Rússia nesses territórios, 100 ocorreram na Crimeia. O coletivo também destaca que a Ucrânia foca em enfraquecer as defesas aéreas da Crimeia desde o início de 2025, intensificando a campanha ao se aproximar de meados de 2026. O que estamos vendo com essa abordagem intensificada é que Putin não tem resposta para o que a Ucrânia está fazendo na Crimeia. É simples. Se a Rússia pudesse fazer algo contra esses ataques, faria. Temos visto mais defesas aéreas da Crimeia sendo neutralizadas a cada mês, e isso tende a piorar para a Rússia. Ataques desse tipo apoiam a segunda fase do Plano de Rhodes, tornar a Crimeia inútil militarmente para a Rússia. Mas a Ucrânia vai além. Além de pressionar Putin a ceder a Crimeia com ataques contínuos e buscar a libertação, agora usa a fragilidade da Crimeia para atacar mais fundo na Rússia. O potencial ofensivo da Crimeia também está diminuindo. Drones e mísseis são lançados da península contra a Ucrânia. Com mais defesas aéreas destruídas, os locais e infraestrutura usados nesses lançamentos viram alvos. Já vemos isso acontecer. Em 2 de abril saiu a notícia de que a Ucrânia atingiu um campo de aviação na Crimeia, destruindo uma base de drones Orion e uma aeronave AN-72P. No fim de abril, forças especiais ucranianas atacaram um depósito de mísseis Iskander na Crimeia. Nada disso seria possível sem a mudança repentina na defesa aérea da Rússia. A proteção caiu e o restante do equipamento militar de Putin na Crimeia virou alvo fácil. Como está o controle de Putin sobre a Crimeia agora? A Rússia ainda controla a península, mas esse domínio está enfraquecendo. A ponte de Kerch foi praticamente inutilizada do ponto de vista militar, e a frota do Mar Negro, que deveria operar a partir da Crimeia, se afastou o máximo possível da península. O grande desafio para a Rússia é a defesa aérea. Baterias de defesa aérea, radares e os equipamentos que eles protegem estão sendo totalmente destruídos. Isso coloca Putin em um verdadeiro dilema: reforçar ou abandonar. Putin só manterá a Crimeia se enviar mais sistemas, que a Ucrânia está destruindo para lá. Isso exige remover os sistemas dos territórios ocupados ou da própria Rússia. Esses sistemas são valiosos e, como a Ucrânia já mostrou várias vezes, muito vulneráveis. Um radar de defesa aérea enviado hoje à Crimeia vira alvo da Ucrânia amanhã. A Rússia também não está fabricando mais sistemas para substituir os que perde na região. A Rússia enfrenta dificuldades para fabricar itens de alta tecnologia como radares e mísseis, então a maior parte do equipamento enviado à Crimeia vem de estoques.
Mais cedo ou mais tarde, os estoques vão acabar. A Crimeia ficará indefesa contra ataques da Ucrânia de qualquer jeito. A outra opção para Putin é abandonar totalmente a Crimeia como base estratégica de logística e armas. Isso tornaria a Crimeia praticamente inútil quando se trata de ajudar na invasão da Ucrânia continental, mas pelo menos significaria que o equipamento que está simplesmente sendo destruído na península poderia sobreviver um pouco mais na Rússia ou nos outros territórios ocupados. O problema é que não substituir as defesas destruídas da Crimeia deixa cerca de 800 mil russos que migraram para lá desde a anexação, além de dezenas de milhares de soldados russos na península, totalmente isolados. Será que algum deles vai querer ficar quando souber que os drones e mísseis da Ucrânia podem atacar quando quiserem? Putin prejudica seu esforço de guerra abastecendo ou abandonando a Crimeia. Ou ele prepara a Crimeia para sua futura libertação, ou enfraquece suas forças em outros locais para continuar defendendo um território que a Ucrânia atacará de qualquer forma. A maior ironia agora atinge Putin. A Crimeia, onde a guerra contra a Ucrânia começou, parece ser também onde ela terminará. E curiosamente, há um homem que previu tudo isso. Em agosto de 2022, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou na plataforma da Crimeia sobre a intenção da Ucrânia de libertar a Crimeia, destacando um ponto que chamou nossa atenção. Quero enfatizar que para a Ucrânia, a Crimeia não é só um território ou moeda de troca geopolítica, como é para um Estado terrorista. Para a Ucrânia, a Crimeia faz parte do nosso povo e sociedade, e garantiremos liberdade e restauraremos a modernidade à sua comunidade, afirmou Zelensky. A Ucrânia disse à Rússia exatamente o que planejava fazer desde o início. A Crimeia nunca seria entregue. Agora vemos Zelensky e a Ucrânia cumprindo as promessas de agosto de 2022. O controle de Putin sobre a península tomada em 2014 nunca esteve tão fraco. Com a Ucrânia destruindo rapidamente as defesas aéreas da Crimeia, é questão de tempo até que o território, antes trunfo de Putin, seja onde a Rússia perca a guerra contra a Ucrânia. A libertação total da Crimeia já começou. O plano mestre da Ucrânia está em pleno andamento, e não há nada que Putin possa fazer para impedir isso. A Ucrânia concentra seus esforços em retirar a Crimeia ocupada da guerra, destruindo totalmente a ponte de Kerch. Saiba mais sobre isso e o plano da Ucrânia assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre a estratégia da Ucrânia para a sua península anexada. Obrigado por assistir.